Bom dia, tudo bem? Meu nome é Sidney. Gostaria hoje de estar compartilhando com vocês um vídeo a respeito da nossa atual situação política nacional, falando mais especificadamente do presidente da República, Jair Bolsonaro, tá? De antemão, já aviso a todos que não tenho formação na área de ciências humanas, ciências sociais, não sou professor de história, de sociologia, não sou cientista político, sou apenas um cidadão brasileiro, né, que gostaria de externar a sua visão sobre a política nacional. Tá? Fiquem à vontade para discordar, fiquem à vontade para criticar, para elogiar ou para acrescentar algo a mais. Só pediria a todos que não ofendessem, não usassem de palavrão, né? Que eu acho que não há necessidade para isso, tá? Discordar não é sinônimo de odiar, tá? Nós já vivemos em uma sociedade um pouco violenta, bastante violenta, né? Não só fisicamente como verbalmente, e infelizmente as redes sociais vieram para, entre aspas, mostrar isso, né? Que nós brasileiros não somos tão solidários, mansos e pacíficos, né? A gente vê muito ódio nas redes sociais, tá? Então já aviso isso de antemão para que nós não venhamos ter nenhum tipo de problema, tá ok? Sem maiores delongas, vamos falar a respeito da política brasileira atual. E como disse anteriormente, mais especificadamente do nosso atual presidente da República. Como todos nós sabemos, ou a maioria das pessoas sabe, Jair Bolsonaro foi por mais de 25 anos deputado federal. Particularmente eu desconheço qualquer projeto de lei dele, né, que tenha sido proposto e aceito tanto na Câmara quanto no Senado, que tenha impactado a sociedade, que tenha tido algo significativo e representativo para todos. Eu desconheço, tá? É fato que Bolsonaro se elegeu e teve essa ascensão política muito mais por meio do antipetismo, ali no final de 2012 para 2013, onde os casos de corrupção envolvendo o governo petista estavam a todo vapor, né? E a sociedade revoltada começou a clamar por justiça, né? Então, Bolsonaro, político esperto, malandro, né? Obviamente percebeu que ele poderia alçar voos maiores, né? Foi ajudado, obviamente, por programas, principalmente CQC e demais programas que iam muito, desculpem, lá no Congresso, né? E dizendo aquilo que a maioria das pessoas gostariam de falar, o Bolsonaro foi e conseguiu chegar onde está, que é no cargo máximo do poder executivo. Aviso a todos vocês que eu não sou petista, tá? Nunca votei no Lula, nunca votei na Dilma, nunca votei no Haddad. Tenho críticas ferozes ao petismo, nunca votei no Bolsonaro, né? Provavelmente nunca votarei, certo? Por que eu estou fazendo essa defesa prévia? Porque infelizmente no Brasil nós vivemos o fenômeno chamado maniqueísmo político, onde se você não adere a, entre aspas, necessariamente significa que você é adepto de B, e vice-versa. E não é isso. Não é isso. Não é porque se critica A, porque gosta de B, ou porque critica B, A. Mas infelizmente, lamentavelmente, é isso que ocorre no Brasil. O maniqueísmo político, né? As pessoas estão assim ficando doentes, porque elas criaram uma espécie de ídolos nos seus corações e transformaram os políticos em salvadores da pátria. E a gente sabe, né, que não existem salvadores da pátria. Não existem ideologias perfeitas
ideologias que vão chegar no poder e vão transformar aquilo num céu. Não existe. Se você acredita nisso, desculpa, você é o mesmo que acreditar em Papai Noel. Não existe. Pode ser esquerda, direita, centro. Não existe. Pois bem, voltando a falar do Bolsonaro, ele chegou no poder. Chegando no poder, vale uma ressalva. E uma coisa tem que se tirar o chapéu para ele. O Bolsonaro é aquilo que ele sempre mostrou ser. Então, não é nenhuma surpresa o que ele vem fazendo, vem falando esses tempos agora. Não é surpresa, tá? É surpresa para outras pessoas. Para mim não é. Porque o Bolsonaro já se dizia, já se mostrava ser assim. Já estava nítido que ele ia ser um governo com viés autoritário, com falas muitas das vezes rudes. Então não é surpresa. Ele já se dizia, já se mostrava ser assim. Então isso tem que tirar o chapéu para ele. Por que tem que tirar o chapéu para ele? Porque a maioria dos políticos é uma coisa nas eleições e quando chega no poder é outra. E isso o Bolsonaro não é. Você tem que ser sincero. Seja você um crítico feroz a ele, o Bolsonaro é o que ele sempre dizia ser. Então ele não é hipócrita nesse sentido. E aqui eu não estou defendendo ele. Como eu disse, eu não votei nele. Tenho sérias críticas ao jeito que ele governa o país. Acho ele extremamente autoritário. Tem uma oratória muito fraca. Não sabe dialogar, não sabe jogar, né? Porque na política é necessário jogar. Não o jogo sujo, não o jogo da corrupção, do conluio, não o jogo da safadeza. Mas é preciso jogar, tá? E ele não vem sabendo fazer isso, certo? Por quê? Porque é impossível governar sem determinados apoios. E o Bolsonaro praticamente está isolado. Ele não tem apoio de praticamente quase ninguém no âmbito político. Ele não tem apoio do poder legislativo. Ele já tem uma briga aí ferrenha com o Maia e com o presidente do Senado. Ele não goza de nenhum prestígio com os ministros do STF. Com certeza ele deve ter também atrito com membros do Poder Executivo, principalmente dos estados. Os governadores dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro se tornaram inimigos ferozes dele. Vale observar também que ambos se elegeram por conta dele, tá? Então o senhor Dória, o senhor Hildson, se eu não me engano, o nome dele é meio difícil de falar, se elegeram na onda bolsonarista. Então esses dois têm que parar de hipocrisia também, certo? Mas é fato que o Bolsonaro não tem apoio. E governar sem apoio é praticamente impossível. Ou vocês acham que em 92 o Collor saiu por causa dos cara pintadas? Ou a Dilma saiu por causa das manifestações de rua? Claro, pode ter sido ali uma faísca para a saída deles. Mas não foi a principal causa. A principal causa foi falta de apoio do Congresso. Porque o que acontece na política? Você pode não ter apoio da população, mas se tiver do Congresso, você vai até o fim. Vai até o fim. O contrário é quase impossível. É quase impossível, né? E o Bolsonaro não tem. Não goza desse prestígio, não goza desse apoio. E a tendência é a coisa ficar cada vez mais complicada para ele. Ainda mais nas últimas falas dele em relação à epidemia do coronavírus, que onde o mundo inteiro vem mostrando que de fato é um vírus perigoso, letal, e somente ele vem com a fala de que é simplesmente uma gripezinha, de que não é nada, fazendo descaso desse problema que estamos passando no mundo. Até mesmo o Trump, né, que ele tem como um ídolo, já se mostrou preocupado com o problema do coronavírus. E ele simplesmente vem ignorando, vem usando de falas complicadas, lamentáveis, porque muitas pessoas perderam famílias, muitas pessoas morreram, e ele, como chefe do Poder Executivo, tem que saber se expressar, tem que saber falar. Não é e daí,
não é eu não sou o Messias. Ele não pode falar assim. Ele é o representante máximo da nação. Parece que somente aqui no Brasil existe o problema do coronavírus e o problema político também. Eu acredito que nos demais países não esteja acontecendo o que está acontecendo aqui. Aqui nós temos que lutar com contra dois vírus, o coronavírus e o vírus da política, porque eles não se entendem. Cada um tem seu interesse, cada um quer tomar para si a verdade, e quem se ferra com isso é a população, tá? E o Bolsonaro, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Eu acredito, aliás, eu não votei nele, mas torci pro governo dele. Porque tem que ser muito idiota para dizer para torcer contra o próprio país. Tem muita gente hoje em dia dizendo, tá vendo, eu avisei, mas fala num tom de prepotência, de arrogância, como se fosse o conhecedor de tudo. Como se agora a culpa é de quem votou nele. Não, as pessoas optaram por ele, como optaram pelo governo passado, que foi corrupto. As pessoas optaram pelo Bolsonaro, deram uma chance para ele. Mas o problema dos extremistas é que eles fazem do político um ídolo incapaz de errar. Então a pessoa votou em A, ela acredita que A nunca vai errar. Votou em B, acredita que B nunca vai errar. Isso é errado. Você pode ter um político predileto, você pode ter um político que você tenha simpatia por ele, mas se ele errar, pau neles. Se acertar, elogia. Simples assim. Mas não, parece que as pessoas fecham os olhos e criam ídolos, deificam esses políticos. Seja o Bolsonaro, seja o Lula. Os militantes radicais idolatram esses políticos. Enfim, e para finalizar, torço para a nossa nação, torço para o nosso país, mas acredito que infelizmente o Bolsonaro não vai durar por muito tempo. Eu acho que ou ele vai sofrer um impeachment, que seria também triste para a nossa nação, porque 3 processos de impeachment é ruim para um país, ou ele vai renunciar. Eu não acredito que ele vai suportar a pressão, até porque não tem apoio de mais ninguém. Ele não se ajuda, ele é um cara que não se ajuda, né? Ele não tenta melhorar, ele se apoia em grupos radicais, ele se apoia em grupos, por exemplo, do Olavo de Carvalho, que é um covarde, tá? O Olavo de Carvalho é um covarde, porque ele critica o país, mas vive nos Estados Unidos. Ele não é nem homem para vir aqui no Brasil e criticar daqui. Claro que com isso os olavistas podem me criticar, né? Mas eu não tô nem aí. Mas ele é um covarde, porque ele é tipo o isqueirinho, né? Atira fogo, os bolsonaristas abraçam a ideia e o país vive esse caos. Enfim, é isso aí, minha gente. Vamos esperar por dias melhores e que esse país possa voltar a caminhar rumo ao progresso, à justiça e à verdade. Um abraço a todos e até mais.